Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 52. Lucano permaneceu poucos dias apenas em Tiberíades. Durante esse tempo, perambulou pelo vale e pelos montes, ficou em pé à porta da sinagoga e ouviu as preces dos que estavam lá dentro. Ficou em pé onde Cristo ficara, e dali olhou, lá embaixo, o mar da Galileia, sempre imutável, sobrenaturalmente azul e tranquilo. Depois partiu para Nazaré à procura de Maria. Desejava vê-la, aquela que dera à luz Deus, e o amamentara, e o embalara em seus joelhos, e o levara aos mestres e ao templo, e o amara, acima de tudo mais, e o vira morrer da morte odiosa dos perversos. Pensando nela, Lucano a reverenciava em seu coração, e o fato de nela pensar era uma alegria. Bem-aventurada era ela, acima de todas as mulheres, de todas as gerações. Paulo separou-se dele com tristeza. Se não nos tornarmos a encontrar na terra, então nos encontraremos no céu, disse ele, abraçando Lucano. Enquanto seu cavalo subia a colina pedregosa, Lucano olhava para trás, para o mar, e pensava que só no paraíso devia existir paz assim, vasta e azul tranquilidade, tão envolvente calma. Então, no topo da montanha, ele olhou para Nazaré à distância, sobre as colinas ressecadas e escuras, com suas projeções de pedras quebradas. As casas de telhados planos eram de cor circulante, brilhando ao sol e rodeadas espaçadamente por espessas árvores verdes e ciprestes pontudos, que pareciam sombrios contra o céu ardente. A cidadezinha empoleirava-se ali, como se colocada pela eternidade, para não ser movida de novo, para não ser perdida. Para além dela, as montanhas distantes se iam desdobrando uma após outra, em profunda tonalidade castanha, como uma barreira. Ondas de calor estremeciam sobre o cenário amplo, dando-lhes aparência sobrenatural. Lucano desceu o monte, para um pequeno vale juncado espessamente de enormes pedras de basalto negro, entre as quais havia relva esparsa, pálida e crestada à luz do sol. Ali carneiros pastavam, guardados por pastores sentados nas pedras. Os homens olhavam fixamente para Lucano, seus turbantes abrigando-lhes os rostos queimados de sol. Ele saudou-os, e os homens retribuíram-lhe a saudação, cheios de curiosidade. Olhando para eles, Lucano pensava: eles ouviram, conheceram-no, falaram com ele, e talvez muitos tenham brincado com ele em sua infância. Uma grande sensação de entusiasmo ergueu-se nele ao deixar o vale, pondo-se a subir o monte para Nazaré. Nuvens de poeira branca e ardente seguiam-no, rodeavam-no, sufocavam-no, forçando-o a tossir. Ele, porém, conservava os olhos em Nazaré e esporeava o cavalo, desejando sombra. As montanhas devolviam o eco do galopar e do tropeçar do cavalo e do rolar de pedras à sua passagem. Então, finalmente, estava na periferia de Nazaré, nas pequenas e alcantiladas ruas estreitas, onde a poeira rodopiava e onde fervilhavam crianças brincando. As ruas eram margeadas por minúsculas lojas abertas, que vendiam cordeiro e carneiro assados, salsichas, vinho barato, artigos domésticos, sandálias e tecidos de cor. O ruído foi quase um alívio para Lucano, depois do silêncio das montanhas, e enquanto cavalgava através de mais ruazinhas,
espessa e púrpura, sombra atirada ocasionalmente por um carvalho, uma alfarrobeira, pinheiro alto, uma cássia, murta ou grupo empoeirado de tamareiras. No centro de uma praça redonda, pavimentada de pedras lisas, feitas principalmente de basalto preto, havia um poço, e moças ali estavam enchendo seus jarros e tagarelando. As cordas rangiam e os baldes deixavam pingar gotas brilhantes ao sol. As donzelas olharam para Lucano e sobressaltaram-se. Seus olhos azuis, cinzentos ou de um castanho claro, mostraram-se curiosos sob os véus coloridos. Era um lugar pobre. Não havia casas bonitas, nem jardins ornados de fontes, nem paredes altas, de onde cascateassem flores vermelhas ou rosadas. Não se viam liteiras nem bigas, nem homens ou mulheres bem vestidos. Atrás de algumas das casas cresciam pequenos retalhos de verdura, ou vinhedos que se apoiavam em estacas. Todas as ruas mostravam-se ruidosas, com cães e burros, estes últimos pacientes e pesadamente carregados com produtos para as lojas. Lucano parou junto à cisterna e perguntou às moças se poderiam indicar-lhe onde ficava a casa de Maria, mãe de Jesus. Elas olharam para aquele homem alto e louro, em seu cavalo preto, e o aprumo dele tornou-as tímidas e prudentes. Deram risinhos abafados, olharam-se umas às outras, e então uma delas, sem dizer palavra, apontou para uma rua que saía da praça. Lucano seguiu, deixando as moças sussurrando alvoroçadamente. Aquela rua ainda era mais pobre do que as outras, e havia poucas casas nela. Eram casas excessivamente baixas, com escadas curtas que levavam aos terraços planos, onde as pessoas se podiam reunir depois do crepúsculo, em busca de frescor. Através de portas abertas, Lucano podia ver os degraus de pedra que desciam, em forte declive, para as frias adegas subterrâneas, onde as famílias passavam as horas quentes do dia e faziam suas refeições. Lucano parou o cavalo e olhou em derredor, hesitante. O animal movia-se impaciente e sacudia a cabeça e a cauda para livrar-se da multidão de moscas. Na luz ensandecedora do meio-dia, a pequena rua, alcantilada, tinha ar de infinita desolação, e a poeira ondulava sobre ela. Não havia ninguém por ali. Lucano escolheu a casa mais próxima, apeou, chegou à porta aberta e olhou para dentro, depois para os degraus que desciam para o aposento abaixo, tipo adega, mais fresco. Havia poucos e pobres artigos de mobiliário no quarto minúsculo, acima dos degraus. Uma ou duas cadeiras feitas em casa, um banco, uma mesa. As paredes eram caiadas e reluziam com os reflexos do sol lá fora. Da adega vinha um grugulejar agradável de água. Lucano chamou e, não recebendo resposta, entrou pela porta estreita e olhou para os degraus. Pôde ver um pequenino poço no piso da adega, um piso de pedra, algumas panelas de ferro e uma chaminé preta. Tornou a chamar. Agora ouvia-se o roçagar de roupas e uma mulher apareceu no fundo, levantando os olhos para ele silenciosamente. Estou procurando Maria, a mãe de Jesus, senhora, disse Lucano. Fiz uma longa viagem para falar com ela. Sem responder, ela subiu os degraus e Lucano viu, pelo reflexo da luz, que era jovem e flexível, vestida com um tecido barato, azul escuro e usando véu branco. Enquanto ia subindo os degraus, o rosto levantou-se para o médico e ele percebeu que a mulher era extremamente bela. De faces lisas e pálidas,
adelgaçando-se no queixo, onde havia uma covinha. Tinha o nariz delicado, os lábios de uma rosa suave e os olhos azuis mais encantadores que o médico já vira. Um caracol de cabelo dourado escapara de seu véu. Seu corpo e sua esbeltez eram os de uma jovenzinha e seus pés descalços muito brancos. Então, em pé diante dele, cheia de simples dignidade, ela disse: "Sou eu." Lucano estava estupefato. Segundo tudo quanto ouvira, Maria devia ter agora 48 anos, e ainda assim mostrava o aspecto e a juventude de uma jovem princesa, gentilmente nobre e infinitamente suave. Não havia rugas marcando-lhe o rosto, e ela sorria, indagadora, para Lucano, mostrando dentes pequenos, que pareciam pérolas perfeitas. Contudo, olhando-a, ele percebeu que ela sofria uma sutil modificação, tornava-se mais velha, enchia-se de desgosto e tristeza, curvava-se um pouco. Então, de novo, estava misteriosamente jovem e ereta, calma como uma estátua, com a fronte lisa e branca. Lucano, sem saber porquê, começou a tremer. Estava dominado pela reverência e pelo amor. Desejava ajoelhar-se diante dela e beijar-lhe as mãos que o trabalho gastara. Entretanto, Maria fixava nele um olhar sem curiosidade e seus olhos azuis pareciam lhe traspassar a alma. "Sou Lucano, médico grego, senhora", murmurou ele. "Vim de longe para ver-te, pois amo e sirvo teu filho, embora nunca o tenha visto, a não ser em meus sonhos." Ela não se mostrou surpreendida, sorriu ternamente e falou com voz sussurrante, como a de uma harpa que fosse suavemente tangida: "Sentemo-nos atrás da casa na sombra, Lucano." E conduziu-o para trás da casa, onde havia um banco contra a parede. Todos os seus movimentos eram cheios de graça, flexíveis, como os de um salgueiro, e havia nela uma alta majestade. Sentaram-se lado a lado, e Maria olhava para a distância, sonhadoramente. Imediatamente, Lucano teve certeza de que ela tudo sabia a seu respeito, mas ele não podia dizer como isso se dava. 2 ou 3 cabras ocupavam-se em mordiscar alguns cardos baixos na relva pálida. Algumas aves domésticas ciscavam no pó, e para além delas, os vinhedos subiam em estacas e enchiam o ar quente e seco com seu perfume. Maria, sentada, tinha as mãos cruzadas no regaço adorável, com seu perfil delicadamente tranquilo. Lucano começou a falar. Disse-lhe de sua longa amargura, depois de sua longa busca. Contou-lhe as histórias de Jesus que ouvira, e falou de sua visita a Tiago e João. Ela nem uma só vez lhe dirigiu qualquer pergunta, nem mesmo o interrompeu. Seu perfil adoçava-se com suas visões. A pequena sombra azul aumentou. Uma cabra veio farejar os joelhos de Maria, e os franguinhos alvoroçavam-se em torno de seus pés. Os montes pálidos à distância tornaram-se de um castanho dourado, sob um céu também dourado. Então, tendo terminado sua história, Lucano ficou silencioso. Olhava para o perfil de Maria, e ele parecia-lhe concentrar as feições de todas as mulheres que amara: sua mãe, Íris, Rúbria e Sara. A tranquilidade dela invadiu-o, e ele sentiu-se repleto de paz. Esqueceu que ali estava uma pobre mulher Galileia, a viúva de um pobre carpinteiro. Ela mantinha os tempos em suas mãos imóveis, e era a rainha entre as mulheres. E outra vez a modificação misteriosa apareceu, movimentando fluidicamente as feições dela,
dando-lhe a um momento um aspecto envelhecido e sofredor, e então, imediatamente, fazendo dela uma jovem, uma virgem, um ser puro e intocado. Queres saber a meu respeito? Disse ela muito docemente. E sobre meu filho, eu te direi. Mas primeiro deves refrescar-te, acrescentou em tom maternal. Levantou-se, caminhou até os vinhedos e apanhou um cacho de uvas e trouxe-o a Lucano. Eram uvas grandes e redondas, ambarinas, com riscos vermelhos e roxos, reluzentes como pedras preciosas. Ele as tomou da mão dela e começou a comê-las. O suco era tépido e doce, e sua sede se acalmou. Olhou com gratidão para Maria. Era como se com aquelas frutas ela lhe tivesse dado vida, e Maria sentou-se, sorrindo-lhe, o rosto luminoso dentro da sombra. Começou a falar, e todo o ar ardente em derredor encheu-se com sua voz delicada e musical. Falou de sua velha prima Isabel, cujo esposo era Zacarias, um sacerdote. Não tinham filhos, porque para eles era muito doloroso. Viviam numa cidade pequena da Judéia e gostavam muitíssimo da jovem Maria, que tinha apenas 14 anos e que os visitava com frequência, quando a caminho de Jerusalém para os grandes dias santificados. E eles a acompanhavam e a seus pais pelo resto da viagem. Sempre com seus pais vinha seu noivo, José, um carpinteiro, homem bom e amistoso. Um dia, enquanto Zacarias oficiava como sacerdote no templo de sua pequena cidade, um anjo apareceu diante dele, junto do altar onde o velho queimava incenso sozinho, em sua sala sacerdotal. O povo esperava lá fora, rezando àquela hora. Zacarias, vendo o anjo, ficou muitíssimo perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, pois tua petição foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará um filho, quem chamarás João. Deverás ter alegria e júbilo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebidas fortes, e será repleto do Espírito Santo, mesmo desde o ventre materno. Levará de volta ao Senhor muitos dos filhos de Israel, e ele próprio irá ter diante de Deus no espírito e no poder de Elias, a fim de voltar o coração dos pais para seus filhos e dar aos incrédulos a sabedoria dos justos, preparando assim para o Senhor um povo perfeito. Mas Zacarias exclamou em voz alta: Como saberei de tal coisa? Sou velho e minha esposa vai avançada em anos. O anjo lhe respondeu: Sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui mandado para falar contigo e trazer-te as boas novas. Então Gabriel parecia encolerizado diante da dúvida de Zacarias e continuou: Ficarás mudo, incapacitado para falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que a seu tempo serão confirmadas. O anjo ficou ali por um momento, palpitando na luz, suas poderosas asas dobradas. Desapareceu então, e Zacarias se viu sozinho diante do altar, cheio de fumaça, e em seu espírito havia terror e espanto. Quando saiu da sala, não podia falar, e as lágrimas rolavam pelas suas velhas faces, sabendo assim o povo que ele tivera uma visão. Visões não eram coisa rara para aquele povo simples e piedoso. Lendas sobre aparecimentos de anjos e presságios corriam através de suas conversações. Fizeram perguntas a Zacarias, excitadamente, mas ele apenas podia fazer gestos mudos e maravilhados. Zacarias era homem pobre, apesar de ser sacerdote, e voltou à sua miserável casa e olhou para sua esposa, chorando silenciosamente. Mais tarde, para a grande e incrédula alegria dela, Isabel concebia em sua velhice e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: Isso é a graça que o Senhor me fez,
nos dias em que se dignou retirar meu opróbrio entre os homens. Maria parou e olhou para Lucano, e seus olhos azuis estavam brilhantes e sorridentes entre lágrimas. Era como se de novo se alegrasse com sua prima Isabel naquele milagre e recordasse com ternura e compreensão as palavras dela. Ia aproximando-se o tempo para seu próprio casamento com José, que ela amava e de quem era noiva. Tinha 14 anos, estava preparada para o casamento, mas às vezes perturbava-se, sem saber se poderia ser uma excelente esposa para aquele homem bom. Era a única filha de seus pais e fora carinhosamente mimada por eles, e o pouco de que eles dispunham lhe tinha sido dado com devotamento e amor. Sua mãe poupava-lhe muito trabalho e ela não tinha, como as demais jovens, todo o conhecimento da vida de uma esposa e dona de casa. Sabia fiar e costurar, cozinhava um pouco e tratava de um pequeno jardim. Seus pais se haviam preocupado mais com sua piedade do que com deveres humildes, pois eram muito devotados ao Senhor seu Deus e falavam sempre dele, e não apenas nas orações. O rosto de Maria transformou-se enquanto ela falava, olhando para o céu, com tranquilo êxtase. Desde o tempo em que era muito pequenina, mal sabendo andar, amara e conhecera Deus. Ele enchia os seus dias como o sol. Maria conversava com ele quando se deitava em seu catre pobre. Seu coração alegrava-se nele com apaixonada fé e júbilo. Raramente podia pensar em outra coisa, e sua vida inteira ficava absorvida em adoração. As árvores e a terra falavam-lhe dele. Ele estava em cada flor da primavera que via, e sua presença irradiava-se do céu e no âmago dos frutos. Via sua sombra à noite, quando a lua era cheia, e vivia, respirava, com pensamento nele. Às vezes o arrebatamento tomava-a de maneira quase insuportável, e ela fugia de junto de seus pais, amigos e parentes, para meditar sobre ele. Cada pedra, cada estrela, cada árvore tinha um halo de ouro, pois ele estava ali. Muitas vezes ela chorava sem saber porquê, e seu coração tremia. Seu espírito expandia-se e crescia, e Maria desejava apenas servi-lo e passar sua vida refletindo sobre ele. Mas dos deveres domésticos conhecia muito pouco, e às vezes a mãe censurava-a docemente, e censurava-se também por não ter sido melhor mestra daquela jovenzinha. Maria, finalmente, ficava também perturbada, pensando na bondade de José e cogitando em se poderia ser uma boa matrona judia, como ele devia esperar, abençoando as velas, observando cada pormenor das leis sanitárias e dietéticas, fazendo-se uma honra para a casa do esposo. Assim, certa noite, subiu a escada que levava ao telhado daquela casa, onde ela nascera, a fim de rezar ao Senhor seu Deus e pedir-lhe consolo e orientação. O céu estava da cor de ameixas maduras, o calor da cidadezinha cedera um tanto e havia paz sob as estrelas. Uma grande lua dourada tremeluzia sobre todas as coisas, atirando sua luz amarela sobre muros e árvores e formando no chão desenhos dourados e complicados. Vento fresco soprava, vindo das montanhas, e no ar havia o perfume dos jasmins. Maria ficou a cogitar naquilo, pois o tempo estivera seco e quente, e as flores haviam murchado. Então a brisa encheu-se do perfume de lírios e rosas, erguendo-se como incenso em derredor dela. A lua cresceu, as montanhas banharam-se em cobre, e os telhados em torno de Maria estremeciam sob a luz dourada. Ela não sabia por quê, mas seu coração contraiu-se e a moça reteve o fôlego. Momento a momento, o ar foi ficando mais esplendente sob a luz.
Maria estava de pé, as mãos postas, rezando inocentemente. Uma sensação de algo sobrenatural invadiu-a. Poderia ter gritado em sua alegria temerosa. Voltou a cabeça e um anjo poderoso estava a seu lado, mais brilhante do que a luz. Suas vestes brancas agitavam-se como faíscas luminosas. Suas asas deixavam tombar fagulhas prateadas, e seu rosto era mais belo do que qualquer rosto mortal. O coração de Maria estremeceu num misto de veneração e temor, e seus lábios gelaram. Pensou que ia tombar desmaiada ali no telhado. Teve um movimento para cobrir o rosto, pois o anjo irradiava uma luz ofuscante. Fim da primeira parte. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.